Capítulo 1585, Laços e Correntes, Parte 1. Lith imediatamente pegou o seu amuleto de comunicação, verificando Camila e Zinnia, suspirando de alívio ao perceber que suas runas ainda estavam lá. O que diabos aconteceu aqui e por que você não designou pelo menos uma fênix como guarda-costas de Aranha? Lith disse depois de encontrar os cadáveres de Brionac e Volgun, as feras mágicas dos filhos de Zinnia, e o do Capitão Locrias entre os caídos. Porque eles saem do deserto menos de 2 horas por dia, em uma área protegida por poderosas matrizes e com um portal de dobra sempre disponível graças à minha influência. Nenhum selo pode fechar a passagem para o deserto. Salarque respondeu. Além disso, sei da presença de Tezuka e confio em sua proteção. Não sei se fico mais chocado por ele dar prioridade às crianças e Eval ou por um inimigo capaz de se manter firme contra ele por mais de um segundo. Você e eu. O Filga já disse depois de se teletransportar entre eles. Só para constar, não dei prioridade a Frei Filia. O inimigo apenas usou a Aranha como diversão. Eles nunca precisaram da minha ajuda. O híbrido Abominação estava ofegante de exaustão. Usar tantos feitiços poderosos e ao mesmo tempo controlar 2 corpos ao mesmo tempo causou um grande impacto em seu corpo. Ao contrário de um Eldritch puro, um híbrido precisava de comida para curar os ferimentos e energia para reabastecer seus núcleos. O que você quer dizer? Lith teve dificuldade em conter a fúria que assolava sua mente. Descarregar isso em Tezuka seria inútil e estúpido, ele pensou. Primeiro, preciso entender o que aconteceu aqui. Então, devo descobrir quem é o responsável e fazê-lo pagar. Foi mais uma das manobras do imitador Balcor. O Filga já disse, chocando seu público, incluindo o corpo da rainha. Ele ensinou o ataque às crianças, sabendo que o exército e suas feras mágicas se preocupariam demais com a aranharia para se preocuparem com Frei Filia. Enquanto todos estavam distraídos perto do seu celeiro, ele foi até a casa de Zinnia, usando o rosto de Falmug. O quê? Tudo isso foi apenas uma diversão. Lith ficou chocado. Falmug foi notícia de ontem e estava morto há quase 2 anos. O ex-marido abusivo de Zinnia desempenhou um papel muito pequeno na vida de Lith e apenas algumas pessoas sabiam do acontecimento. Você está me dizendo que o imitador não só é capaz de se moldar, mas também atacou os Ievals de propósito? Ele perguntou. Exatamente. Tezuka assentiu. De acordo com suas palavras, se ele realmente for um homem, foi necessário muito esforço para aprender o suficiente sobre Falmug para desempenhar o papel e aterrorizar Zinnia, mas ela percebeu o disfarce. O imitador e Falmug parecem nunca ter se conhecido. Isso é interessante, mas agora eu não poderia me importar menos. Quero saber onde Zinnia está agora e por que aquele bastardo se esforçou tanto para atacá-la. Ela não recebeu uma de suas malditas cartas. Lith disse com um rosnado. Ela está na casa do seu professor agora. Quanto ao resto, não cabe a mim explicar. Ele está esperando por você lá. O Filga já apontou para a cratera onde antes ficava a casa Ieval e um homem baixo e redondo vasculhou os escombros. Salarque odiava enigmas ainda mais do que Lith, então ela usou sua técnica de respiração, Mãe Sol, para estudar Tezuka à distância e ler sua mente. Mesmo assim, o Filga já percebeu sua tentativa e desapareceu no momento em que Salarque respirou fundo. Ele não era mais um desperto, mas lembrava-se bem da sensação de mana estranho tentando deslizar sob sua pele. Droga! Ela respondeu ao olhar questionador de Lith. Eu esperava dar uma espiada no novo corpo de Tezuka, talvez até entender como ajudá-lo a controlar as habilidades de sua linhagem Tiamat. Não gosto daqueles que tentam esconder segredos de mim e isso faz com que nós dois... Lita sentiu enquanto olhava para as ruínas em que os campos cultivados de seu pai haviam se tornado. Haas perderia quase 1/5 de sua próxima colheita, mas não era nada que o dinheiro e a magia não pudessem consertar. O que realmente doeu ali foi outra invasão do lugar que ele considerava seu castelo, onde deveria estar seguro. Ele se sentia semelhante a um homem cuja casa havia sido assaltada.
As coisas poderiam ser compradas novamente ou consertadas, mas a experiência de ter seu território violado, apesar de seus melhores esforços, fez seu estômago revirar. Vovó, por favor, volte para o deserto e cuide das crianças. Eu cuido do resto aqui. Lilith se deformou perto de Vastor, usando Leria e Aran como desculpa para manter o Overlord longe do mestre. Ele não precisava de dois de seus melhores aliados para começar a brigar, ele precisava de respostas. Além disso, no caso de Vastor não lhe dar as respostas que Lilith queria, bastaria uma ligação para libertar o Overlord. Salaark gostava ainda menos de receber ordens do que de segredos, mas podia sentir a própria essência do reino Grifon rejeitando-a. Ela estava no território de Tiri sem sua permissão, o que limitava bastante seus poderes. Eu poderia forçar minha entrada, mas não há razão para brigar. Não há nada que eu possa aprender aqui e meus penas precisam de mim. Além disso, no caso de Lilith não receber uma resposta, basta uma ligação para ele para me dar um motivo para chutar alguns traseiros. Aqui ela pensou enquanto voltava para o deserto. O que diabos aconteceu aqui? Por que o imitador Balcor atacou Zinnia? Lilith não perdeu tempo com saudações ou gentilezas. Ele já havia adivinhado tudo, só queria confirmar suas suspeitas. Para quê? Você só precisa olhar em volta. Vastor acenou com as mãos para as ruínas que o cercavam, para os campos outrora exuberantes que se tornaram murchos e para a montanha de cadáveres ao redor do que restava da casa. Quanto ao porquê, devo-lhe uma explicação. O mestre contou a Lilith sobre como, meses atrás, ele encontrou o cartão do futuro debaixo da porta de Zinnia e como o tirou sem contar a ninguém. Você está louco. Você colocou em perigo a vida de Zinnia, das crianças e até de Camila. A voz de Lilith aumentava de intensidade a cada nome que ele falava, tornando o último também o mais alto. Podemos não estar mais juntos, mas ela ainda significa muito para mim. Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde fazer isso com Zinnia? Achei que você se importava com ela. Eu me importo com ela e mais do que você pode imaginar. Por que você acha que deixei Teska aqui todo esse tempo? A voz de Vastor passou de triste para fria, não gostando nem um pouco da alegação nas palavras de Lilith. Você deveria ter me contado. Você deveria ter contado ao reino. Dessa forma, poderíamos tê-los protegido com o melhor de nossas habilidades. Os olhos de Lilith ardiam com mana violeta e raiva. Pare de falar besteira e pense, Lilith. Eu sei que você é melhor do que isso. A luz negra violeta em erupção dos olhos de Vastor e sua indignação genuína combinavam com a do Tiamat, fazendo o ar ao redor dos dois homens crepitar com poder e formando uma tempestade acima de suas cabeças. Capítulo 1586, Laços e Correntes, Parte 2. O que você, ou o reino, poderia fazer? Você não tem os recursos nem o tempo para estabelecer matrizes suficientes ao redor da casa de Zinnia. Se eu revelasse a existência da Carta do Futuro, eu teria dado à realeza os meios para colocar você na coleira e destruir seu relacionamento com Camila. A partir daquele exato momento, o reino teria usado os Yevaos como alavanca para fazer você cumprir suas ordens. E para quê? Você viu o que aconteceu com Lark e Mirin. O que aconteceu aqui? O imitador teria apenas demorado para montar uma armadilha melhor, trazido ainda mais tropas, e talvez estaríamos lamentando nossos mortos em vez de ter essa conversa. Minha mentira fez o imitador subestimar nossas forças, mas veja o que eles alcançaram. Sem Teska, nenhum número de tropas ou formações teria sido suficiente. Vastor disse. Ele tem razão. Soros disse. Mais uma vez, o momento do ataque foi perfeito. Mesmo com muito mais tropas e formações, durante uma crise, as forças do reino estão sempre sobrecarregadas. O imitador venceu no momento em que selou a magia dimensional e cortou os reforços. A maioria dos nossos trunfos já são conhecidos e matrizes estânticas podem ser estudadas com facilidade. Mesmo que Vastor nos contasse sobre o cartão futuro, nada teria mudado a menos que eu tenha trazido todos para o deserto comigo. Lilith respondeu. E quanto a outro momento em que você simplesmente estivesse ausente? Solos disse.
Se a sua família estivesse lá, o corpo da rainha teria ainda mais pessoas para proteger e menos soldados para ceder para Zinnia. Sem mencionar o quão embaraçoso teria sido arrastar Camila e os outros depois do seu rompimento. O que você quer dizer com destruir meu relacionamento com Camila? Lee perguntou depois de ser forçado a admitir a verdade nas palavras de Solos. Quanto tempo vocês dois teriam durado depois de saberem que a segurança da família dela dependia de sua submissão para se tornarem um cão leal do reino? Vastor respondeu. Sejam eles Salark, a realeza ou até mesmo o conselho desperto, não importa a quem você peça ajuda, o favor deles sempre terá um preço. Depois disso, mais cedo ou mais tarde, seu sentimento de culpa por arrastar os Yevaos para essa confusão teria arruinado seu relacionamento. Camila teria começado a duvidar de seus sentimentos, se perguntando se ela ficou com você porque cuidava de você ou apenas para proteger sua família. Se eu contasse a você e Camila sobre o cartão, vocês provavelmente ainda estariam juntos, mas haveria menos carinho entre vocês dois do que sinto por minha ex-mulher. Você teria ficado com ela por dever e Camila por necessidade. Desta forma, em vez disso, vocês foram felizes, morando juntos porque quiseram, não porque o medo os forçou. Vastor suspirou profundamente quando sua raiva desapareceu, assim como a de Lit. O imitador atacou no pior momento possível, trazendo consigo um exército de tropas de elite. Mesmo se você tivesse o poder de manter as Fênix aqui, ele teria esperado mais tempo. Vamos ser honestos. Você não tem o poder e os recursos para proteger tantas pessoas e já tinha muito o que fazer. Eu apenas fiz tudo o que pude para aliviar seu fardo. Você acha que poderia ter tido sucesso onde Tesca falhou? Não. Lit disse quando o ar ao redor deles parou de estalar com trovões e o céu se dissipou das nuvens de tempestade. Obrigado pela sua ajuda, professor. Os dois homens apertaram as mãos, cada um percebendo quão mais forte o outro havia se tornado. Posso falar com Zinnia? Devo desculpas a ela. Ela não tem mais casa, então eu a trouxe para a minha. Vastor ficou pálido quando o desespero torceu seu rosto. Ela me viu lutar, Lit. Ela viu meu verdadeiro eu, caos e tudo mais, massacrando humanos como gado. Zinnia e as crianças estão seguras agora, mas não sei quanto tempo isso vai durar. Assim que ela souber o que eu fiz, ficará furiosa e exigirá sair da minha casa. Você deve entrar em contato com Orion e perguntar se ela pode ficar com os Arnas até encontrarmos uma solução. O estômago de Lit embrulhou mais uma vez, sabendo muito bem como Vastor se sentia. Foi a mesma situação em que ele se encontrou depois de colocar a vida de Camila em perigo repetidas vezes. Deuses, se não fosse por Vastor, neste momento Camila já me odiaria profundamente. Desde o ataque de Night, sua família passou por muitas dificuldades só porque eram nossos vizinhos, mas desta vez é ainda pior. O imitador Balcor não dá a mínima para o nosso rompimento. A vida de Zinnia estará em perigo até encontrarmos e matarmos aquele bastardo. Aposto que ambas as irmãs me odeiam neste momento. A culpa é minha se eles têm um alvo nas costas, Lit pensou. Ele e Vastor atravessaram o portão do celeiro, chegando à casa do professor com apenas um passo. A mansão não era menos magnífica ou menor que a dos Arnas. Os pisos eram feitos de mármore com veios de ouro, resistente à magia, que, junto com as muitas matrizes com as quais foram encantados, os tornavam tão resistentes quanto uma montanha. As paredes vermelhas com bordas douradas foram decoradas com pinturas animadas retratando todos os feitos da linhagem Vastor desde seus alicerces. Cada peça de mobiliário era uma obra de arte fortemente encantada, tornando até os vasos de flores uma arma mortal. Pela minha mãe. Meu sentido de mana está completamente cego. Vastor deve ter fechado sua casa. O lugar todo fervilha com tanta mana que está me dando dor de cabeça, Solos disse. Lit não poderia se importar menos com nada disso. Ele bateu o pé impacientemente, esperando que Vastor liderasse o caminho, mas o professor não se moveu. Já entrei em contato com a policial Yeval e ela está vindo para cá. Vastor disse em resposta à pergunta silenciosa nos olhos de Lit.
Zinnia precisará do apoio de sua família para se recuperar do choque o suficiente para nos contar o que aconteceu em Tezuka. Por favor, ele estava ocupado protegendo seus filhos, vigiando a situação e se livrando das armadilhas ao redor da casa de Zinnia que o imitador havia colocado antes de lançar o ataque. Ser confiável. Vastor disse. Seu raciocínio fazia sentido, mas o estômago de Lit deu um nó de qualquer maneira. Entre a cicatriz mental que poderia assombrar Aranheleria, a morte de tantas de suas feras mágicas leais e a culpa que sentia por arrastar Camila para sua confusão, conhecê-la era a última coisa que ele queria. O portão brilhou mais uma vez e o constável Yeval apareceu, congelando por um segundo ao ver os dois arquimagos. Muito obrigado. Ela abraçou-lhe com força enquanto chorava incontrolavelmente. Se não fosse por você, se não fosse pelas feras mágicas, Zin e as crianças já estariam mortas. Eu nunca poderei retribuir por mantê-los seguros, mesmo depois de nosso rompimento. Camila fez tudo o que pôde até que o portão do celeiro de Lir fosse reaberto, o que significou muito pouco. Ela se sentiu impotente, olhando para seu amuleto de comunicação o tempo todo, enquanto esperava por qualquer notícia do campo de batalha. Continua no próximo vídeo.